Hello everybody, this is Teacher Guilherme here one more time and welcome to EasyCast, nosso podcast in English, que hoje não vai ser tão in English assim, galerinha. Em tempos de isolamento, eu sei que a vida anda complicada para todo mundo e que sair de casa não é uma opção. Por isso, eu convidei alguns amigos que trabalham em diversas áreas e que também falam inglês para motivá-los a aprender esse idioma maravilhoso, friends. E certamente ele irá te ajudar na sua profissão, seja lá qual for. Hoje nós estamos com o Dr. Igor Domingos, advogado, professor e criador da página A Hora da Democracia no Facebook. Isso aí, Guilherme, muito obrigado por me ter aqui nesse seu podcast. Eu acompanho todos os episódios, não acompanho todos os episódios, acompanho alguns episódios. Acho que eu nunca ouvi nenhum. Tô brincando, é um podcast muito bom, muito conteúdo interessante, adoro acompanhar, aprender. Como eu tô nesse ramo também de transmissão à internet, tem muitas informações úteis. Adorei aquele último que você fez sobre professores para como gravar a videoaula, adorei aquele podcast. Então, muito bom, prazer estar aqui com você nesse podcast. Prazer é todo meu amigo. Você sabe que eu te convido para várias coisas e você nunca participa porque sua vida é muito apertada, mas hoje, sábado de isolamento, estamos aí gravando. Igor, fala um pouquinho da sua página, convido o pessoal antes de eu começar a te encher de perguntas, porque eu sei que isso aqui não é grátis, eu sei que você só aceitou para divulgar a sua página. Merchandising de graça. Vou te falar. Eu sei que quando eu te convido para mim, talvez você só pensa nisso. É só ganhar visualização, não tem nada, não existe amor na internet, não. Então, minha página, como você falou, chama A Hora da Democracia, uma página de conteúdos políticos, progressistas, anti-Bolsonaro principalmente, e é uma página que eu criei já faz 2 anos, mas que é este ano que eu estou me dedicando um pouco mais a ela. Infelizmente, na quarentena, eu não consegui articular o tempo até para dedicar a ela, mas é uma página que eu faço transmissões ao vivo sobre notícias políticas, sobre temas relevantes da pauta progressista e discuto com as pessoas que me seguem esses temas. Galera, vou deixar os links aqui na descrição do post, então vão lá, curtam a página. Lembrando que as posições políticas dos convidados não refletem as posições políticas do apresentador, right? Galera, e aí com isso, como a intenção é trazer alguns profissionais de várias áreas para, nos dizer como que eles usam o inglês na vida deles e como que isso pode ajudar a alavancar no mercado de trabalho. A gente sabe que falar inglês hoje em dia não é mais um diferencial, não é algo que te destaca no meio da multidão, se torna uma obrigação e em função disso eu quero que vocês sintam que em todas as profissões falar inglês é extremamente importante. Lembrando que as nossas aulas online estão disponíveis, então quem quiser fazer aula com o Teacher, só me mandar uma mensagem, lembra de seguir a gente nas redes sociais, vou deixar as páginas tanto do Easy English quanto a minha aqui no post, vou deixar as redes do Igor também, qualquer coisa, só chamar. Igor, eu tenho algumas perguntas aqui sobre o aprendizado de inglês. São perguntas muito corriqueiras aí que eu recebo diariamente de todos os meus students de todas as áreas. E eu queria a sua resposta para elas de uma forma bem pessoal mesmo, como que isso afeta a sua vida e o seu trabalho e etc. Então a primeira pergunta que todo mundo sempre faz foi: quando você começou a estudar inglês? Então, eu comecei a estudar inglês, eu tinha 11 anos, se eu não me engano. Foi há muito tempo atrás. 72 anos atrás. Eu tinha 11 anos e aí eu comecei a estudar inglês porque na época, assim, esses jovens dos anos 90, inglês era... Não, você tem que fazer o curso de inglês, você tem que fazer curso de inglês, você tem que fazer curso de inglês. E aí fui, fazer o curso de inglês. E fiz até os meus 17 anos. Você fez em escola de idiomas, Igor? Foi numa escola de idiomas, até não existe mais. Claro
Claro, foi há aqui na tanto tempo. cidade. Pode falar o nome aqui, não tem tempo ruim não. Como é que chamava a escola? Quando eu entrei, era o IASID. Uhum. IASID tinha aqui em Sete Lagoas, foi vendido, não teve mais, depois se transformou ali em Centro de Cultura, e depois não tem mais lá agora, não sei, acho que é uma escola de informática, Sim, sei lá sim. o que é lá. Eu tenho alguns conhecidos aqui também de Sete Lagoas que, né, são velhos igual você e que estudaram lá também há um tempo atrás. Não, tô brincando, não são velhos não. Renato, eu sei que você não é velho. E como é que eram as suas aulas na época? Como é que eram, como que eles ensinavam inglês? Então, era curso de inglês bem tradicional. Não sei como que está hoje, mas você é professor de inglês, você deve saber como que é o estilo de curso de inglês, né? É o sonzinho que os professores levavam umas músicas, levavam áudio para você ficar ouvindo, mesmo estilo, aquelas apostilinhas que vocês faziam, os exercíciozinhos lá, o listening, o writing, o reading, das atividades, e aí ia desenvolvendo as habilidades de inglês, assim. Acho que continua a mesma coisa, né? Não, de forma alguma. De forma alguma não é assim há muito tempo. Isso mostra que realmente você estudou em tempos primórdios ali do ensino do idioma. Não, mas a ideia não mudou. A ideia ainda é a mesma da gente fazer a prática de todas as habilidades. A gente vai praticar listening, writing, reading e speaking, todas ao mesmo tempo, mas mudou um pouco a forma de fazer. Os materiais estão super desenvolvidos, deixaram de ser apostilinhas. Hoje eu trabalho com material Cambridge, Oxford, Macmillan, e a gente vê o tanto que o pessoal tá craque fazendo esses materiais, desenvolvendo plataformas digitais. Mas eu tenho um aplicativo aqui no meu computador que é o que eu dou play nos áudios e que eu baixei a skin de radinho porque eu sou raiz. Agora não precisa do CDzinho com rádio, né? O Discman, não, era um disc player, se não me engano. Oh, e você Disc sabe, player. e vou te dar o papo real. O CD me faz uma falta, porque o meu laptop não tem entrada para CD, e alguns materiais da escola que eu trabalho, eles têm o iTunes, a plataforma digital, em um CD, e eu não consigo instalar aquela merda porque eu não tenho. Mas tem uma professora lá na escola que ela tem um leitor de CDs externo. E bom, e aí você estudou quanto tempo nessa escola de idiomas, Igor? Foi 6 anos, Tá. 2001 a 2007, de 11 até os 17 anos. E tinha aquela graduação, né? Básico, intermediário, avançado. Acho que eu parei ali no avançado ali, eu não cheguei a concluir o avançado, não. Sim, acaba que a terminologia ela mudou muito, então hoje cada escola põe o nome que quiser no curso, do jeito que quiser. Se eu quiser abrir uma escola de inglês hoje e chamar o primeiro nível de super avançado do Guilherme, eu posso pôr isso que ninguém fala nada. Vale lembrar também que esses certificados que as escolas emitem, eles não valem nada, né? A gente sabe que esses certificados são simbólicos. Não, eu não vou falar que eles não valem nada, porque você pode pegar ele e usar como horas complementares na faculdade, mas para provar o seu nível de inglês, ele realmente não vai provar muita coisa, não. O que faz isso são os testes de proficiência. À época você chegou a fazer algum exame? Na época em si, não. Eu tive porque esses testes de proficiência são muito específicos quando você vai precisar do idioma para alguma finalidade. Não vou dizer que eu nunca precisei deles na vida, né? Senão eu nem teria sido convidado para esse programa. Recentemente eu precisei de fazer o teste de proficiência quando eu tive interesse de fazer, por exemplo, o mestrado. Eu precisei fazer o teste de proficiência, eu fiz um teste bem básico mesmo, desses só de requisito para o curso do mestrado, que até o UFMG mesmo, o centro de idiomas da UFMG faz. É o Senex, se não me engano. Senex, isso mesmo. E aí foi quando eu precisei de fazer esses testes mesmos para provar a proficiência. Sim, é interessante porque é realmente isso. Os testes de proficiência, eles são testes específicos, eles têm um direcionamento específico, cada universidade vai pedir um, e hoje em dia o que a gente vê é que eles são vendidos como um plus aí nas escolas de idiomas, né? Eles são vendidos como algo que você precisa fazer aquele que eles estão oferecendo, senão você não vai ser ninguém no inglês. E não é por aí. Sim,
Sim, tem diversos, assim, não é exatamente esse da UFMG, eu achei o mais fácil de fazer é esse. Que é o deles, né? Então... Que é o deles. E aí, mas qualquer outro exame de proficiência eles aceitavam para cumprir o requisito para a entrada do mestrado. E você consegue dizer, Igor, que o que você aprendeu do idioma está relacionado unicamente às suas aulas, quando você ia lá, ou você aprendeu de outra forma? Não, acho que aprender um idioma, assim, ele é muito dinâmico. Você tem que sempre ter contato com o idioma, porque você aprende, por exemplo, o idioma que você nasce com ele, e você está constantemente em contato, né? O seu primeiro idioma, a sua primeira língua, você está constantemente em contato com ele. É a mesma coisa que você vai aprender uma segunda língua. Se eu não tiver constantemente em contato com ele, eu não vou aprender. Aí diversas formas, música, séries, pode ser até mesmo próprio do cada área de profissão, ela vai ter uma linguagem também específica, alguns termos próprios daquela área. Que aí, para você aprender mesmo aquilo, você tem que ter contato até com aqueles textos, artigos científicos, se for o caso, ou textos mesmo, dentro da sua área, para você aprender mesmo. Sim, é extremamente interessante isso, porque o inglês que a gente faz, estudar o inglês como segunda língua, nos deixa apto a comunicar. Então a gente consegue falar sobre o dia a dia, a gente consegue conversar com as pessoas, mas isso acontece até no nosso idioma nativo, a depender do assunto que eu estiver conversando com alguma pessoa em português. Obviamente eu não sei nada de engenharia, eu não sei nada de física quântica, mas eu realmente não sei nada dessas outras áreas que vão realmente precisar de um estudo, de uma preparação até de vocabulário. Tem palavras do nosso idioma que são extremamente esquisitas e longas e, né? Bom, e você lembra quando que você teve o seu start da fluência, assim, quando que você estalou os dedos e falou, caramba, sou fluente em inglês, consigo me comunicar com qualquer pessoa? Eu não sei dizer se algum dia eu tive esse start, mas assim, eu consigo compreender, assim, razoavelmente, posso dizer razoavelmente o idioma. Eu nunca tive essa experiência de ir para um ambiente em que eu precisasse utilizar tão somente o inglês. Nunca viajei para outro país, por exemplo. Então eu não sei como que eu me daria nisso. O que eu posso dizer é que hoje em dia, depois desse tempo todo, desse curso, de constantemente ler uma coisa ou outra em inglês, eu posso dizer que eu consigo acompanhar. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar aulas de direito também, mas de universidades norte-americanas. Eu acompanho isso, eu acho interessante o direito de lá e tal. Aí eu consigo acompanhar a aula. Eu me sinto. É isso que eu tenho de nível para saber se eu tenho fluência ou não. Mas testar essa fluência em um ambiente exclusivamente em inglês, eu nunca passei por isso, nunca fiz isso. Hoje em dia a tecnologia nos permite não precisar mais ir para um país para falar inglês, né? Então a gente tem a internet para isso, a gente tem várias formas de se comunicar e frequentemente a gente recebe muitas pessoas aqui na cidade ou nos eventos que você participa do próprio direito. Acaba que não falando alemão ou não falando francês, vai todo mundo se comunicar numa língua global e o inglês acaba sendo uma opção boa para isso, né? Inclusive, tive a oportunidade de participar em congressos e ir para outros estados, inclusive com convidados exteriores, né, internacionais. E é bem sensível a diferença de você poder ouvir, porque tem a tradução simultânea, né? É igual dublagem, a mesma coisa de dublagem. Exatamente. Você poder perceber o conteúdo original. É bem diferente, dá uma diferencial assim, incrível, sensacional. Sim, acaba que a tradução, ela não é realmente aquela coisa literal, né? A gente costuma dizer que a tradução, ela faz mais um papel de adaptação do que está sendo dito, para que aquilo seja natural para quem está ouvindo. Então, a depender do que for dito e da forma que for adaptada, vai mudar o sentido do que você está escutando, você vai entender de uma outra forma, e a gente vê isso acontecendo em Bíblia, por exemplo. A gente pega algumas traduções da Bíblia que depois de 100 anos, tem gente falando que
que podia sim matar o vizinho. O idioma tem disso. A tradução ela não é perfeita, porque aquela palavra, aquele termo, depende daquela cultura, próprio daquele idioma. Então, a tradução é isso que você está falando, ela não é perfeita. Igor, falando um pouco da sua profissão, a sua profissão principal é de advogado, é onde você tira os seus proventos aí. Tento. Como é que o inglês te ajuda no seu trabalho e se ajuda de alguma forma? Na advocacia diretamente, principalmente assim, advocacia de pequena advocacia, não há tanto direto impacto. Mas é óbvio que é relevante, porque, igual eu falei, o direito ele não existe isolado do mundo. Você vai ter influência de todos os lados. Você poder ler artigos do direito norte-americano, você poder ler artigos internacionais do direito, e isso faz um diferencial muito bom, porque você tem uma visão ampla do direito, você tem uma visão ampla do seu trabalho, que você utiliza ali no seu trabalho. Você colocar isso na sua petição ou na sua advocacia traz um diferencial enorme, assim. Mas em áreas correlatas, até porque a maioria dos advogados eles continuam estudando, ou eles necessariamente precisam estudar, precisam fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado, eventualmente, é um diferencial muito grande na carreira. E aí sim, diretamente, você vai precisar do inglês, até mesmo para passar, como a gente já conversou aqui, né? Até mesmo para entrar no mestrado e lá dentro ler os textos, ler os artigos, dependendo da pós-graduação que você fizer, talvez isso também seja importante ou diretamente relevante. E aí você vai precisar, sim, disso na sua profissão diretamente, na sua carreira. Mas não é algo que, se você não falasse inglês, não ia te atrapalhar. Mas falar inglês te ajuda muito. Sim, inicialmente não ia te atrapalhar. Lógico que se você for pensar numa carreira a longo prazo, e de bastante sucesso, igual eu penso, com certeza, graças a Deus, você pegar uns clientes maiores, clientes internacionais e de forma geral, poder advogar para eles, não, vai ser um diferencial enorme da sua carreira. Até para se tratar com as multinacionais que a gente tem no Brasil, né? Acaba que as heads são todas fora daqui, então se você conseguir se comunicar diretamente com o cara que tem o problema, acho que é melhor do que ficar passando para terceiros, né? E muitas dessas empresas, eles também vão, hoje principalmente, eles podem ter contratos que vão ser necessários impactar aqui diretamente no Brasil, se você jogar para eles, e esses contratos podem estar em inglês, né? A língua original desse contrato pode estar em inglês, ou você pode precisar de uma norma de direito que esteja em inglês. Tecnicamente, você vai ter que contar com o auxílio de um tradutor, porque você vai precisar traduzir aquele documento lá no processo, mas você conseguir entender, independentemente do auxílio de outro profissional, vai ser muito importante para a sua carreira, sim, com certeza. Sim. Bom, e que dica você dá para quem está começando a estudar inglês agora, está nos seus primeiros passos e que também, de alguma forma, estuda direito? O Easy English aqui na internet tem um alcance muito grande, o perfil é bem diferenciado também. E de que forma que você recomenda, quais dicas, o que você fala para esse pessoal? Assim, a todo momento, busque alguma coisa em inglês. Busque conhecimento, igual aquele ET lá. Busque conhecimento. Não, a todo momento, se provoque ler inglês, mesmo que você esteja no começo, que você não esteja entendendo nada, ler e escrever, né? Desenvolver todas as suas habilidades, né? Ler, escrever, ouvir, falar, a todo momento, assim, constantemente, porque isso que vai fazer você aprender realmente o idioma. E mais do que traduzir, isso é uma dica importante, acho que vai naquilo que a gente estava até conversando aqui, que a tradução é sempre perfeita. Mais que traduzir aquela frase para você entender, ou aquela palavra para você entender, tenta se você não conhecer uma palavra específica, tenta sempre primeiro entender o contexto daquilo que você está vendo,
aquilo que você está falando, aí depois, como um auxílio, você busca a tradução, mas não busque a tradução imediata. Exatamente. Em primeiro lugar, eu acho que na minha vida, assim, de aprender inglês, isso foi bastante importante. Sim, acaba que em alguns dos casos, se você for traduzir aquela palavra em específico ali antes de entender o contexto, ela pode te atrapalhar de entender o contexto. O conhecimento do idioma, ele vai além mesmo de ter que saber tudo, né? Você entendendo a frase ali, é isso. E a fluência está relacionada a isso também. E assim, até a prova de proficiência que eu fiz mostrou bastante isso, que a prova de proficiência era texto em inglês, pergunta em português e você poderia responder em português. E aí você, mais do que simplesmente traduzir, apesar que a prova ela cobrava muito isso, você saber traduzir. Mas mais do que traduzir cada palavra, entender o que o texto estava falando, ajudava muito quando você ia responder. Mesmo que você fosse responder em português, fazer essa transição de um idioma para o outro não é algo tão binário assim. Isso eu tenho que escrever isso. Beleza, Igor. Bom, eu acho que é isso. Acho que deu pra galera ter uma ideia aí mais ou menos de como o inglês impacta na vida de um advogado, né? É legal pegar essas visões diferentes, porque realmente tá fora do meu alcance. Por exemplo, eu não consigo dar um exemplo prático da vida do advogado, porque graças a Deus eu não fui pra esse caminho tão sombrio e treva. Beleza. Igor, quer dar tchau, falar alguma coisa? Eu quero agradecer de novo essa oportunidade, convidar vocês aí que se gostaram, curtir minha página, que é para isso que eu tô aqui. Curtir minha página, acompanhar minhas redes sociais. E só queria falar, você falou que você me apresentou como professor, aí eu sou professor, mas professor de um cursinho popular do Enem. É isso mesmo. Professor de filosofia, queria convidar vocês aí que estiverem ouvindo, que quiserem fazer Enem este ano, e principalmente, é aberto a todos, mas principalmente aqueles que não têm condições de pagar um cursinho e tudo, a gente está desenvolvendo esse trabalho, o cursinho Santa Luzia, tem um grupo de professores organizando esse cursinho popular, aberto a todos, absolutamente gratuito. Infelizmente, nessa pandemia, foi a primeira vez desse cursinho, a gente não estava completamente preparado para a aula virtual. Mas a gente está tentando dar a maior assistência possível, porque inicialmente o MEC nem tinha adiado o calendário do Enem. E aí a gente está dando a maior assistência possível no WhatsApp, aulas utilizando o Google Sala de Aulas, YouTube. Perfeito. Dando assistência para isso. Então, se vocês quiserem, tá bem? Vou deixar os links aqui no post, galera. Lembrem de dar essa forcinha, seguir no Instagram, curtir a página no Facebook. E por hoje, especialmente por hoje, a gente fica por aqui. Aguardem, friends, que estou trazendo convidados de várias áreas. Então hoje foi o pessoal do direito. Na semana que vem pode ser a sua área. Se tiver alguém que vocês queiram recomendar para participar desse podcast aqui, ser entrevistado por mim, pode me mandar uma mensagem, deixar aqui no box de comentários que a gente entra em contato. Alright, so friends, that's everything we have for today. Thank you very much for coming and see you later.